Acontece. Se é vontade de acabar a semana, Você é vontade de arrumar umas férias logo. Que tá, dezembro tá aí. que tá cabuloso, rapaz. Dezembro tá aí. Dezembro não tá chegando nunca. A gente tá enroscado dezembro, hein? Chegar dezembro, o povo ficar doido pra voltar logo. É. Fica, ai, não aguento mais ficar em casa. Eu não fico, não. Eu não fico de jeito nenhum. Tô 2 anos em Eu casa fico. por causa do Covid e o cara não aguenta. Aí volta pra faculdade, dorme na aula lá de boa. Reclama, ai, tem que ir pra faculdade. O povo tá com saudade de dormir na aula mesmo. Ai, ai. Igual um meme que eu vi ontem, o cara foi no médico e falou assim: doutor, eu ando ruim pra dormir de noite, não me dá sono. Aí o cara deu uma cadeira universitária pra ele. Ele vai embora. É, cara. Essa foi boa. É. Como diz o outro, seria cômico se não fosse trágico. Ai, ai. Falando pra Trazer você. uma pra aqui pra casa, então. Ver É, se funciona. e aí o sonão, velho. É pior que melatonina, que clonazepam. É cabuloso. Começa a falar que vai assistir uma aula online, já tem sono também. Cara, dá sono dá aula online. Imagina pra quem tá assistindo. Eu me ponho no lugar de vocês. Sentado aí de boa aí. No ar-condicionado, no ventilador. Nossa, cara. A cerveja gelada ali no freezer. Olha aí, rapaz. Esperando Vocês só a aula estão do bem. doutor acabar pra tomar uma. Interior de Goiás aqui tá fazendo 40 graus. 40 graus. Você não tem noção o que é sono e calor, não. Pois é, ué, aí. Você tá doido. Bom, doutores, vamos lá então. Terminar esse nosso material de urologia. Pra na próxima aula a gente começar já a falar dos pares craniais, né? Dos queridos nervos cranianos. Temíveis. Queridos e temidos nervos cranianos. É... Hoje então a gente vem lá. A gente falou até parte de trofismo muscular, né? E hoje a gente vai da ataxia pra frente. Ataxia, esse nervo, esse termo, é, esse termo clínico, esse nome, refere à parte da coordenação do paciente, né? Ataxia consiste na coordenação dos músculos agonistas, antagonistas e sinergistas para lograr um movimento eficaz. Então é toda a parte da musculatura que o paciente usa para executar qualquer tipo de ação. Beleza? Então a ataxia em si ela é a questão da movimentação e coordenação do paciente. E para fazer uma boa exploração da ataxia, eu divido ela em coordenação estática e coordenação dinâmica. Na coordenação dinâmica, eu posso fazer aquela prova de talão-rodilha, tá? O paciente chega o calcanhar no outro joelho, né? A prova do índice e nariz, o paciente colocar a ponta do dedo no nariz. Ali você já consegue ver situações onde o paciente tem disfunções neurais, quando se fala em termos de espaço, né, profundidade e espaço. Se o paciente coloca o dedo no nariz, ele vem, tá? Então a prova do dedo índice ela é bem mais, é muito fidedigna. E também nós podemos pedir para o paciente fazer alguma prova de marcha, né? Para o paciente caminhar. E ali você avalia como é a coordenação para o paciente caminhar, alguma prova de marcha.
traça uma linha, pede para o paciente caminhar em cima dessa linha, ou na própria risca da cerâmica mesmo, né? A risca do rejunte ali da cerâmica. E nós temos a coordenação estática. Estática quando o paciente está em repouso, né? Quando o paciente está em repouso, ele pode apresentar o sinal de Romberg, que o paciente está paradinho ali, ele começa a ter aquela perda de equilíbrio, coisa que vai cair. A gente já viu lá atrás. Esses pacientes eles cursam ali com uma deficiência de condução de impulsos proprioceptivos, né, através das vias de sensibilidade profunda ou labiríntica. Então, secundariamente a esse sinal de Romberg, eu tenho que fazer outras manobras para detectar se o paciente tem uma labirintite ou algum outro problema correspondente a uma via de sensibilidade, né? Sinal de Romberg presente nas afeições de nervos periféricos, né, dos cordões posteriores da medula e do labirinto. Beleza? Então, a coordenação estática, você simplesmente coloca o paciente paradinho lá e observa se vai apresentar esse sinal de Romberg. Temos também a ataxia medular. O próprio nome já fala ataxia. O paciente não consegue executar algum tipo de comando que você pede para o paciente fazer, como algum tipo de ação motora. A ataxia medular, ela tem presença do sinal de Romberg e o paciente também apresenta transtornos de caráter sensitivos. Essa é a ataxia de caráter medular. A ataxia cerebelosa, o paciente não tem sinal de Romberg, ele não tem transtorno sensitivo, só que ele tem nistagmus, né? E o paciente apresenta desviações posturais. Como assim? O paciente adota um tipo de postura que parece uma postura que ele está buscando o equilíbrio. Então ele fica torto assim a fim de se equilibrar para não cair. Beleza? A ataxia labiríntica, o paciente pode ter o sinal de Romberg, mas depois de um intervalo pequeno. E quando essa ataxia ela é labiríntica, aí eu já tenho afetação de vestíbulo coclear também. O paciente te apresenta fenômenos auditivos, acúfenos. O paciente fala, parece que o ouvido está cheio de borboleta. O paciente apresenta quadros de vertigem. E o paciente adota aquela marcha em estrela de Babinski, né? Estrela de Babinski-Will. O paciente vai para frente, em vez dele voltar para trás, ele volta já meio de lado e vai, né? Ele tem uma desorientação em questão de espaço dentro da análise de marcha do paciente. Beleza? Temos a ataxia periférica. O paciente pode ter ou não aquele sinal de Romberg, aquele desequilíbrio, mas o paciente tem uma ausência de reflexos, ele tem uma arreflexia, ele tem hipotonia da flácida musculatura. O paciente pode ter associado a essa hipotonia aí uma atrofia muscular prévia. Ataxia em lesões bulbopontopedunculares. Aqui eu já começo a falar de uma síndrome que se chama síndrome de Wallenberg. Essa síndrome de Wallenberg, ela vem ali caracterizada. É tipo como se o paciente cursasse com uma afetação similar a um AVC. Porque o paciente ele cursa com uma alteração na artéria cerebelar posterior inferior.
Então, é uma situação similar a um AVC, né? Tanto mesmo que uma dessas etiologias para o desencadeamento dessa síndrome é o próprio acidente vascular encefálico, né? Então você tem uma afetação ali nessa artéria cerebelar posterior inferior. E também esse AVC pode ter acontecido para fazer essa síndrome aqui no... Deixa eu lembrar que artéria que era. No tronco cerebral ou na artéria ou nas artérias vertebrais. Eu ia falar cervicais, são artérias vertebrais. Beleza? Então, um AVC pode precipitar essa síndrome aí. Eu tenho ataxia talâmica. A ataxia talâmica, ela configura, né, a síndrome talâmica também. Como assim síndrome talâmica? Vamos lá. Aqui são clínicas similares ao derrame cerebral. Beleza? Essa ataxia talâmica, ela pode vir também do paciente que está sob consumo de drogas. Tranquilo? O que acontece? Eu tenho uma afetação do tálamo, né? Onde cursa com uma afetação neuromotora e o paciente não consegue executar funções devido a essa afetação do tálamo. Beleza? Existe uma síndrome talâmica que ela surge bem depois de um episódio de derrame cerebral, de AVE hemorrágico, que é a síndrome de síndrome de Digerine-Rousse, tá? Essa síndrome surge depois do paciente ter um AVC. Beleza? E aí também eu tenho a ataxia cortical, né? Que você observa ela como uma ataxia frontal de Bruns, que também é uma afetação dos movimentos, só que é uma afetação cortical. Beleza? Eu tô só falando a grosso modo. Essas ataxias eu não vou cobrar de vocês na parte da prática nem na prova não. É só pra gente, porque já entra muito específico na parte de neurologia. Beleza? Essa ataxia cortical ela tá bem relacionada, tá mais relacionada a questões cerebelares, como uma degeneração, tá? Uma degeneração olivo-cerebelar. Então, já são questões bem específicas da neurologia. Beleza? Então, aquela marcha do paciente, né? Aquele esquema, eu traço a linha reta no chão e observo se é uma marcha de caráter não, uma passada normal, né? Uma ataxia. Observo o grau de ataxia do paciente, se ele tem uma marcha normal, uma passada após a outra, mantendo o calcanhar no eixo da linha que você traçou. Ou se você observa uma passada mais longa e mais espaçada, às vezes o paciente espaça mais essa passada, aumenta a amplitude de movimento e também aumenta o ângulo de apoio para ter um melhor equilíbrio. Beleza? E depois você avalia o paciente também, se ele consegue andar com os dois pés em linha reta, tá? São as básicas, né? Então eu tenho ali
o teste de Romberg, né? O paciente, quando está com os olhos abertos, ele consegue manter ainda uma estatura ali, um equilíbrio normal, mas quando o paciente fecha os olhos, ele já começa a perder o equilíbrio. O paciente já começa a balançar com coisa que vai cair. Tranquilo? Então o paciente com o olho aberto, ele consegue manter um certo equilíbrio, ele fecha o olho, ele começa a apresentar essas tonturas, apresentar esse desequilíbrio bem claro. E a praxia, né, é a capacidade de realizar uma ação programada e dirigida à consecução de um objetivo. Como assim? A praxia simplesmente é o paciente dar conta de executar funções, né, ali, funções programadas. Como assim? Fazer o sinal da cruz, fazer o movimento de vem, acender um cigarro, beber um copo d'água, beleza? Fechar um botão. Então são essas características normais em executar essas ações programadas. Vestir uma camiseta, tá bom? Então são essas situações. Então praxia é o estado normal do paciente em conseguir realizar essas ações. Vamos lá. E eu tenho a apraxia. A apraxia, o próprio nome já fala, a ausência, né, dessa prática, a ausência dessa coordenação motora em realizar esses comandos, em realizar essas ordens. Eu tenho a apraxia ideatória. Como assim? O paciente não consegue executar a sequência dos atos, né? E eu tenho também aí, subjacente a isso, a apraxia ideomotriz, que é quando o paciente executa o ato. Um exemplo, ele bebe um copo d'água, só que ele não consegue descrever o que ele fez. Você fala para o paciente abrir uma porta, ele abre a porta, ele não consegue descrever depois o que ele fez. Eu fui lá e abri a porta. Não consegue descrever isso daí. Isso daí me caracteriza uma lesão situada no nível do corpo calhoso, caracterizado também como apraxia calhosa, quando o paciente tem esses tipos de apraxia ideatória ou apraxia ideomotriz. A ideatória o paciente não consegue executar, e a ideomotriz ele não consegue descrever o ato que ele fez. Eu tenho também a apraxia construtiva. A apraxia construtiva é quando o paciente ele perde a noção da perspectiva. Como assim? Você pede para o paciente desenhar, o exemplo, uma mesa, né, dentro de uma casinha. Ele não consegue, ele não tem essa noção, essa perspectiva de espaço, de visão nenhuma. A apraxia do vestir é quando o paciente ele não tem a destreza ao ponto de se orientar e colocar de forma correta a roupa. Então ele não consegue vestir uma camiseta, colocar uma calça, calçar um tênis. Beleza? Ele tem uma grande dificuldade para executar essas tarefas. Tranquilo? Então são coisas fáceis que você pede para o seu paciente fazer. Um exemplo, o movimento de levar o garfo à boca, né, de fechar o botão, de limpar a boca com o guardanapo. O paciente não consegue executar essas ordens. Tem movimentos involuntários, né, que são movimentos que estão alheios à vontade do indivíduo. Eles geralmente aparecem, né, geralmente aparecem quando o paciente está acordado e desaparecem quando o paciente dorme, né? Se apresentam de forma transitória ou permanente, beleza? E também você consegue explorar isso através da inspeção
pedindo para o paciente executar alguns tipos de manobras ou alguns tipos de ações. A primeira delas é que você pode pedir para o paciente parar a mão retinha e você avalia o nível de tremor, né, do paciente. Já entra um movimento involuntário aí, que é constituído por sacudidas musculares de diferente amplitude, né, de caráter oscilatório, rítmico e de rápida sucessão. E eu tenho o tremor estático, que é quando esse tremor aparece quando o paciente está em repouso. O paciente começa a se movimentar, para de tremer. Tem o tremor de atitude, é quando o paciente ele senta de determinada forma e ele não pode sentar daquele jeito, ele não pode deitar, que ele começa a tremer. E eu tenho o tremor intencional ou cinético, é quando o paciente simula esse tremor, beleza? Quando o paciente realiza esses movimentos de caráter voluntários. Tenho os movimentos coreicos, né, que são movimentos desordenados de grande amplitude. Um exemplo, o paciente vai pegar um copo de água, ele ergue o copo lá em cima, né? Então são movimentos totalmente desordenados. Citei do copo d'água, mas o copo d'água ainda se torna um movimento que acaba sendo ordenado, que ele ainda consegue executar essa função, tá? Mas geralmente são movimentos totalmente desordenados. O paciente treme de uma forma mais ampla, com amplitude maior, né? E esses movimentos não têm uma finalidade aparente. Tenho atetoses, né? A atetose são movimentos lentos, lentificados, né? Observáveis unicamente nos dedos das mãos e dos pés. Então o paciente manifesta essa lentificação nos movimentos dos dedos das mãos e dos pés. Tem as mioclonias, músculo, clonias, contrações. Então eu tenho contrações bruscas e rápidas, né? Então a afetação pode ser a nível em um músculo só ou vários músculos ao mesmo tempo. Pode provocar movimentação do membro também, onde está tendo esse espasmo, né? Essa mioclonia geralmente acontece mais nos membros inferiores, ok? Tem as fasciculações ou contrações fibrilares que atacam os feixes de fibra muscular, né? Aparece geralmente na musculatura atrofiada, fasciculação, beleza? E tende a aparecer nos músculos paresiados por lesões nervosas, ou quando tem também lesão de neurônio motor periférico ou do segundo neurônio, tá bom? Então essa situação de fasciculação e contração fibrilar é aquela que parece que tem uma cobrinha embaixo da pele do paciente se mexendo, tá? São características de músculos paresiados. E as convulsões, né? Convulsões são as contrações musculares bruscas, né? Paroxísticas. Muitas vezes são generalizadas e desplasam ali, tiram do eixo segmentos corporais. Ela pode ser tanto tônica ou clônica, beleza? Temos os tiques, né? O tique é aquele movimento compulsivo. O paciente fica piscando o olho, né? O paciente tem aquele tique de contrair o trapézio, assim. Você vê muito, tá? São evitáveis por uma vontade transitória, tendem a afetar o mesmo grupo muscular e se sucedem mais ou menos com brevidade de tempo. Então é aquele tique, coisa rápida passa, né? Geralmente podem ser desde caretas ou faces de expressão. Tem as mioquimias, que são essas contrações de caráter persistente, né? Dos feixes de fibra muscular nos músculos normais. Geralmente afetam o orbicular e os párpados. Aquela clássica tremida que dá na pálpebra, né? Aquele espasmo palpebral. E os reflexos. Os pontos de reflexo profundo que eu tenho. Na cabeça do paciente, um reflexo no ponto superciliar, certo? No naso palpebral e maseterino. No tronco eu tenho reflexo médio pubiano.
Membro superior: bicipital, tricipital, estilo radial e cúbito pronador. Beleza? E nos membros inferiores eu tenho o reflexo patelar aquiliano. É que você vem com o martelinho no joelho do paciente lá e puf, tá bom? Reflexo patelar e aquiliano. Os reflexos superficiais na cabeça do paciente, o reflexo conjuntivo, córneo, né? E o velo palatino. No tronco, já os cutâneos abdominais, né? Reflexo cremasteriano, reflexo bulbocavernoso e também entra aqui o reflexo anal, beleza? São reflexos superficiais. E nos membros inferiores, o reflexo plantar, lá na planta do pé do paciente. A sensibilidade superficial, né? Quando o paciente tem essa sensibilidade, né? A pressão, né? Ou barestesia, o paciente não sente, beleza? Quando o paciente tem essa sensibilidade de apreciação de pesos, ou barognosia, é o termo correto, sensibilidade à vibração. Você pega o diapasão, percute o diapasão e chega com o diapasão vibrando nesses pontos de reflexo, beleza? Palestesia, o paciente não sente reflexo de vibração. Ou batiestesia, quando o paciente não tem a sensibilidade ao sentido de atitudes segmentárias, quando o paciente não tem noção de posição segmentária. Tranquilo? E, por último, entra aqui os reflexos à dor profunda. Então, dentro da sensibilidade superficial, você tem sensibilidade tátil, sensibilidade térmica e a sensibilidade dolorosa. Esses três tipos de sensibilidade aqui, as mesmas que você checa no paciente que tem lá o AVE. Lembra? Na nossa aula de patomédica 2. Então, o paciente que chega com aquela clínica de AVC, AVE, eu vou fazer toda essa sintomatologia, esse teste de sensibilidade superficial. Manobras especiais aqui para a gente ir fechando, né? Tem a manobra de que representa, que estimula o sinal de Kerner. Quando eu empurro o joelho do paciente para baixo e alço, né, esse membro, você pode produzir a elevação de um dos membros inferiores com a flexão do joelho, e aí você gera essa limitação ali, o paciente refere uma limitação dolorosa na extensão da perna, beleza? É um sinal meníngeo, o paciente tende a ficar com as pernas flexionadas. Temos o sinal de Brudzinski. Que parada é essa? É quando você flete a cabeça do paciente e o paciente vai fazer o movimento também de flexão nos membros inferiores. Ok? Então você faz o movimento ali de extensão, né, da cabeça, extensão. Você faz esse reflexo de movimento de extensão e flexão, e o paciente flete os membros inferiores. Ok? Você faz essa movimentação, extensão e flexão, tá? E o paciente flete os membros inferiores. Sinal de Brudzinski também, muito comum de aparecer aí dentro das clínicas meníngeas. E aqui nós entramos na parte dos nervos craniais, que a gente vai deixar para a próxima aula, que a gente já vai entrar na parte de nervos craniais. Beleza? Tranquilo. De boa, né? Beleza, doutor. Vai acabar.